Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre o corpo humano, né? A gente está estudando sobre os sistemas do nosso corpo e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito presente nos dias de hoje, né? Com certeza vocês já ouviram aquela frase de fulano ficou doente porque a imunidade dele tá baixa, né? Principalmente agora, nessa época de pandemia, de coronavírus, né? Fala-se muito sobre imunidade, né? Mas vocês sabem o que é imunidade? Então, pessoal, imunidade, o termo imunidade significa proteção contra doenças e, mais especificamente, doenças infecciosas, que são aquelas que têm potencial para causar infecções no nosso corpo, tá certo? E as células e as moléculas responsáveis pela essa imunidade constitui o que a gente vai estudar hoje, o tema da nossa aula de hoje, que é o sistema imunitário, tá certo? Então, assim, pessoal, as defesas do organismo. Os glóbulos brancos são células encontradas no sangue e na linfa. Eles protegem o corpo, destruindo micro-organismos e outros elementos estranhos ao organismo, compondo assim o sistema de defesa, sistema imunitário, junto com os órgãos linfáticos, que foi o sistema que a gente estudou na nossa aula passada. Esse sistema nos confere imunidade, que é o conjunto de mecanismos de defesa do organismo contra agentes causadores de doenças e materiais tóxicos, tá certo? Então, assim, pessoal, antes da gente ver mais especificamente sobre as células, né, do sistema imunitário, é importante a gente entender que nós já nascemos com uma coisa que a gente chama de imunidade inata, que é uma imunidade natural ou nativa do nosso corpo, né, que é a primeira linha de defesa contra os micro-organismos. E que imunidade inata é essa, né? Então é assim, pessoal. Essa imunidade inata, ela está preparada para responder às infecções. Então, assim, os principais componentes dessa primeira linha de defesa são 3 tipos de barreiras. Primeiro, nós temos as barreiras mecânicas, né, que são físicas. Que barreiras mecânicas são essas? A nossa pele. A pele é a primeira coisa que um agente infeccioso encontra. Ele está tentando entrar no nosso corpo, a primeira barreira que ele encontra é a nossa pele, né? Nós temos as mucosas, nós temos os pelos, por exemplo, os pelinhos que a gente tem no nariz, tá certo, pessoal? Aquilo ali é uma imunidade inata, uma barreira mecânica. Por quê? Por exemplo, um agente causador de doença quer entrar pelo nariz, ele vai ficar o quê? Retido naqueles pelinhos, tá certo? Por exemplo, a gente está inspirando o ar, né? Então, aqueles pelinhos, eles ajudam a filtrar se tem algum agente infeccioso, tá certo? Aí depois das barreiras mecânicas, nós temos também as barreiras químicas, que é a saliva, são as lágrimas, as secreções, o suco gástrico, aquele suco gástrico que a gente viu lá no sistema digestório, também é uma barreira química que serve de proteção do nosso corpo. E nós temos também os reflexos. O que são esses reflexos, pessoal? A tosse, os espirros, o vômito. Isso aí, pessoal, quando a gente tem algum desses reflexos, é o corpo tentando expulsar o agente causador de doença. Então, quando a gente tosse, quando a gente espirra, o nosso corpo está tentando jogar para fora aquele agente causador de doença, tá certo? Então, assim, pessoal, eu sempre costumo dizer que o nosso sistema imunitário ele é como se fosse um exército, né? Que está tentando lutar e tentando expulsar os agentes causadores de doença do nosso corpo, tá bom? Os patógenos e as partículas estranhas ao organismo são denominados antígenos.
Patógenos a gente já aprendeu que são os causadores de doenças, tá certo? Quando o antígeno é identificado em alguma parte do corpo, ocorre a mobilização de alguns tipos de glóbulo branco da corrente sanguínea para o local. O aumento no número de glóbulos brancos, que corresponde à primeira defesa do organismo, pode levar à destruição dos antígenos. Caso as reações da primeira linha de defesa não consigam eliminá-lo, ocorre a ativação de outros tipos de glóbulo branco, como os que produzem anticorpos para uma resposta imune mais específica. Então, assim, pessoal, quando fala sobre esse primeiro processo que acontece, né, que mobiliza um tipo de glóbulo branco que sai da corrente sanguínea para o local que aquele antígeno está querendo se instalar, é assim, não é uma ação imediata que acontece rápido. Por quê? Porque primeiro tem que reconhecer que micro-organismo é que está tentando entrar no corpo. Então, eles têm que reconhecer, tá certo? Por isso que não é tão rápido. Por isso que fala que se essa primeira defesa não conseguir, né, imobilizar esse agente causador de doença, vai-se para uma coisa mais específica, né, pessoal? Por exemplo, tem um processo chamado de fagocitose, tá certo? Que é assim, é o processo de ingestão e destruição de partículas sólidas, como, por exemplo, as bactérias, né? Por células que são ameboides, tem formatos assim de amebas, tá certo? Que são chamadas de fagócitos. Aí o que acontece? Acontece, pessoal, eu não sei se vocês sabiam disso, mas os fagócitos, é como se eles fossem absorver aquele micro-organismo. Por exemplo, uma bactéria tenta entrar no corpo, então elas vamos dizer em termos mais simples, é como se ela fosse engolir, como se ela fosse comer aquele agente causador de doença, no caso de uma bactéria, tá certo? Nessa segunda linha de defesa também, pessoal, desempenha um papel assim, como aumentar a temperatura do corpo. A gente pensa que a febre é uma doença, eu tô doente, eu tô com febre. Na verdade, a febre, pessoal, ela é como se fosse um aviso que tem alguma coisa errada com o meu corpo, entendeu? É como se fosse uma forma de conter os agentes invasores. Então, se você tá com febre, é porque o teu corpo tá tentando eliminar aquele agente causador de doença, aumentando ali a temperatura do seu corpo, para você saber também que tem alguma coisa errada, tá certo? Então, assim, pessoal, é uma coisa mais especializada, né? Se mesmo passando por todo esse processo, se esse agente causador ainda insistir e passar de novo, continuar entrando para o seu corpo, mesmo depois de todos esses processos, ainda tem outra linha de defesa, que é uma coisa mais específica, tá certo, pessoal? Que é células, proteínas, que são especializadas mesmo em reconhecer esses patógenos, tá certo? Então, assim, eles agem diretamente nesses agentes causadores de doença. Tanto é que o corpo ele aprende a reconhecer uma doença, uma bactéria, ela entra no seu corpo, ou um vírus, por exemplo, e até acontece todo aquele processo para você reconhecer aquele agente, e quando daqui um tempo ele tentar entrar de novo no seu corpo, você já tem desenvolvido anticorpos específicos para combater ele. Então, quando ele vier de novo, você já tem anticorpos específicos para aquilo, tá certo? Para vocês entenderem como o nosso corpo ele é maravilhoso, né? Como o nosso sistema imunológico, nosso sistema imunitário, né, também chamado assim, como ele age de uma forma tão interessante, né, que ele começa a reconhecer e expulsar e ter um anticorpo específico para cada tipo de agente causador de doença, tá certo?
Ao analisar os resultados de um exame de sangue, um hemograma, o médico observa, entre outros dados, a quantidade e o tipo de glóbulos brancos por milímetro cúbico de sangue. Essa informação pode ajudá-lo, por exemplo, a identificar um quadro de infecção no organismo. Aí aqui, pessoal, nós temos a ação do sistema imunitário a um ferimento, por exemplo, para vocês entenderem melhor como é que ele age, né? Aí tem a representaçãozinha, tem até no livro de vocês também. Então, assim, ó, representação esquemática da ação do sistema imunitário em um ferimento. No local do ferimento, que é ali na figura A, concentra-se grande número de glóbulos brancos, que é ali na figura B. Por causa do acúmulo de líquido, ocorre um inchaço nesse local. Os glóbulos brancos englobam e destroem bactérias que entraram no corpo pelo ferimento, que é ali na imagem C. Aí, pessoal, depois das nossas que a gente conheceu, né, como é que o nosso sistema imunológico ele age, a gente tem uma coisa chamada de imunização artificial, certo? O organismo humano está constantemente exposto à ação de muitos elementos estranhos ao corpo, vivos ou não, como veneno, toxinas, bactérias e vírus. Para ampliar a proteção em relação a esses antígenos, são desenvolvidos soros e vacinas. Os soros contêm doses elevadas de anticorpos produzidos por outra pessoa ou por outro animal, como um cavalo. São utilizados para tratar intoxicações provocadas por toxinas de agentes infecciosos ou pela peçonha de alguns animais, como em casos de picada de serpentes ou de outro animal peçonhento. O soro neutraliza essas toxinas de modo rápido e eficaz, evitando que o organismo sofra danos. Aqui nós temos o ciclo da produção de soros, tá certo? Começa ali com a extração da peçonha, né? Que é o antígeno da serpente, o veneno. Aí o antígeno é processado e filtrado, injeção do antígeno no animal, espera do tempo necessário para que o animal produza os anticorpos no sangue, aí depois é retirada de certa quantidade de sangue do animal, a fração que contém as células sanguíneas é devolvida para o animal e a separação do sangue ali em duas frações, né? A fração líquida, que é o plasma, contém os anticorpos e é submetida a um processamento. Após testes de controle, obtém-se o produto final, chamado soro hiperimune. O processo todo leva, em média, 70 dias. E por último, aqui nós temos as vacinas. A vacina é uma preparação com micro-organismos, vírus ou bactérias, mortos ou inativos, ou com fragmentos deles. Vírus e bactérias são considerados inativos quando perdem a capacidade de se reproduzir. Uma vez introduzidos no organismo, as vacinas provocam a produção de anticorpos específicos para cada tipo de micro-organismo. É o que acontece, por exemplo, com as vacinas contra o sarampo, a rubéola e a raiva. E a gente pode citar também o que a gente mais deseja no momento, né, pessoal? Que é a vacina específica para o vírus que causa, né? Que está causando essa pandemia, né, do coronavírus, tá certo, pessoal? Então, é preciso que o próprio vírus, né, ele seja utilizado para produzir essa vacina, né? A gente espera que isso aconteça logo, né, para que isso passe. O efeito protetor da vacina aparece quando a pessoa entra novamente em contato com o micro-organismo. Seu corpo reage rapidamente, produzindo anticorpos que combatem o micro-organismo causador. As vacinas têm prevenido doenças graves como sarampo, difteria, tétano, coqueluche, poliomielite, hepatite, rubéola, tuberculose e febre amarela, e até ajudaram a erradicar algumas delas. Por último, eu tenho aqui a atividade, né? Responda as questões. Letra A. Por que é necessário utilizar a própria peçonha da serpente para obter o soro antiofídico? Letra B. Quais são os componentes ativos do soro? Letra C. Por que uma pessoa picada por serpente peçonhenta pode sobreviver se receber soro adequado a tempo? Letra D. Qual é a diferença entre soro e vacina? Aí vocês vão responder, né?
e tirar uma foto da atividade do caderno de vocês, sem esquecer de colocar a data e o nome de vocês, tá certo? E me enviar. Muito obrigada pela atenção e participação de todos na aula. Espero que todos estejam bem, com saúde e até a próxima.